A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Meu querido irmão, minha querida irmã, é uma grande honra ter você aqui conosco mais uma vez nesse canal missionário, @Movidos por Missões. O único objetivo para a existência desse canal, de fato, é reverberar a causa missionária até os confins de toda a terra. E você aqui é muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito, aproveite o linkzinho aí abaixo e clique inscrever-se. E ao se inscrever, não esqueça de ativar as notificações através do sininho, porque você receberá aí um sinal do YouTube assim que eu postar um novo vídeo. Eu quero continuar respondendo perguntas. E hoje eu vou responder uma pergunta um tanto quanto controversa, problemática, que estão me perguntando muito e, de fato, quando eu estou no campo, também ouço por demais essa pergunta, que é a seguinte: pastor, ninguém acredita no meu chamado para missões. O que fazer? Eu gostaria de abrir essa explanação com uma frase brilhante do pastor Oswaldo Smith, pastor que já está com o Senhor, pastor da igreja no Canadá, em Toronto, Igreja de Todos os Povos, um homem que era apaixonado por missões, que visitou inúmeras nações pregando as boas novas de salvação. Um homem cheio do Espírito Santo e cheio de amor pelo campo missionário. Certa vez Oswaldo Smith disse, abre aspas, a missão da igreja é fazer missões. Fecha aspas. Uma frase extremamente relevante e reflexiva para todos nós. Se a missão da igreja de fato é fazer missões, por que não investir nos vocacionados? Naqueles cujo qual o Espírito Santo separa, comissiona e ali com certeza quer utilizá-los como ferramentas preciosas na face desta terra. Mas lamentavelmente, muitas vezes, eles são desencorajados, desacreditados, ninguém acredita no chamamento deles. Eu quero te dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, que isso não é uma coisa nova, isso é coisa do passado. Vou lhe dar 2 exemplos. O primeiro deles é Gladys Aylward, uma irmã que recebeu o comissionamento missionário que veio dos céus, que veio de Deus. E era alguém que tinha muita dificuldade no aprendizado. Gladys Aylward era portadora de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aos 14 anos, ela abandonou os seus estudos e foi trabalhar como empregada doméstica. Quando ela se matriculou, irmãos, ali, para dar continuidade a esta vocação, a este chamado que veio de Deus, veio dos céus, as suas notas acadêmicas não foram boas. E logo Gladys Aylward foi convidada pela reitoria daquele seminário de missões a se retirar. Por 3 motivos. Disseram que ela não tinha capacidade de aprendizado, disseram que ela era muito pobre e disseram que ela estava velha, com aproximadamente 30 anos, já não era uma boa candidata ao campo missionário. O que você faria com essas palavras, meu querido irmão, minha querida irmã? Palavras de total desânimo, de total desesperança. Ninguém acreditava em Gladys Aylward. Só que ela não se deixou intimidar. Passou por lutas, passou por barreiras, passou por obstáculos, mas
Deus criou uma metodologia para falar com Gladys Aylward. Ela foi trabalhar na casa dos Fisher, um casal jubilado do campo missionário, ali da mesma nação que Deus colocou no coração de Gladys Aylward, a China. E aí, meus irmãos, Gladys Aylward fundou um orfanato, fundou um leprosário e teve a sua história muito bem contada nesse filme A Pousada da Sexta Felicidade. Não foi fácil. Ela teve que lidar com isso, com as limitações, com as críticas de alguém que não acreditou no seu chamado. E não só não acreditou, tentou roubar isto do coração dela. Um outro exemplo que eu vou lhe dar é o pai das missões modernas, William Carey, que também era portador de TDAH, e o pai colocou ele aos 12 anos em uma sapataria, achando que ele não ia dar em absolutamente nada. Mas este homem, quando foi ali, apaixonado por missões, fazer uma explanação diante de pastores mais velhos, a única coisa que ele recebeu em troca foi a seguinte resposta: Carey, se Deus quiser salvar as nações, Ele utilizará outros e não a nós. Ou seja, tentando ali sequestrar, roubar aquele lindo chamado na vida de William Carey. Ele não se intimidou. Os primeiros anos foram muito difíceis. Ele e sua esposa e crianças pequenas na Índia. Mas o William Carey traduziu a Bíblia para mais de 40 idiomas, fundou a imprensa na Índia, a primeira expedição botânica. Um homem incrível. Imagine só se ele se deixasse abater por pessoas que não acreditavam no seu chamamento. Meu querido irmão, minha querida irmã, quem tem que acreditar no seu chamamento é você. É você. Deus separou você. Então siga, prossiga, porque aquele que começou esta boa obra na sua vida é fiel para completá-la. Eu quero acrescentar também um versículo que está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 5, aonde Paulo fala que quando ele foi pregar o evangelho aos Tessalonicenses, haviam 3 elementos especiais: 2 divinos e 1 humano. Os elementos divinos eram poder e Espírito Santo. Ou seja, quando o missionário vai pregar, que ele vai para o campo, ele não vai porque ele é todo poderoso, porque ele tem todo o poder. Não, é o poder de Deus que vai na frente, que vai destronando principados, potestades, poderes e domínios. É o poder de Deus. Se o poder de Deus não for, irmãos, na nossa frente, não tem missão que dê certo. E segundo o apóstolo Paulo diz, o Espírito Santo. Irmãos, por mais que estudemos, por mais que sejamos separados, por mais que sejamos comissionados, vocacionados, por mais que estudemos, nós só temos o poder de falar às mentes humanas. Nós não temos o poder de convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Quem faz isso é o Espírito Santo. Por isso que Paulo fala de 3 elementos. Três elementos. 2 humanos, primeiro poder, e depois ele diz o Espírito Santo. E aí ele fecha com o último elemento, com o terceiro desses elementos, que é a plena convicção. Ou seja,
Deus já colocou a plena convicção no seu coração que você foi separado para o campo, que você foi separado para a obra, que você foi separado para aquela agência, que você foi separado para aquela nação. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, ânimo. Ânimo, porque aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. E aí, o que fazer, pastor, se não acreditam no meu chamado para missões? Prossiga, estude, se empenhe, amole a ferramenta. Por onde passar, gere paixão nas pessoas por missões. Mas eu devo permanecer, pastor, num lugar onde não apoiam o meu chamamento? Isso, meu irmão, será uma atitude sua, que deverá ser tomada através de muita oração. Por exemplo, William Carey permaneceu em sua denominação. Foi considerado o pai das missões modernas. Ele permaneceu, ele lutou, ele guerreou ali dentro de sua própria denominação com todos os obstáculos e barreiras. Já Gladys Aylward, não. Ela foi para a China, morreu em Taiwan com um leprosário fundado, mas ali sem nenhuma denominação cercando ela por trás. É uma decisão que você mesmo terá que tomar. Mas lembre-se, se for tomar uma atitude, faça debaixo de oração. O que é importantíssimo você jamais se esquecer é que quem lhe comissionou foi Deus. E é você que precisa acreditar no seu chamamento. Lembrando que nós estamos em uma corrida de revezamento. Ou seja, a geração antiga tem que jorrar sobre a geração nova um amor sobrenatural por missões. Porque missões está no coração de Deus. Pastores, se vocês negligenciarem isso e não jorrarem esse novo amor para a nova geração e não passar esse bastão muito bem passado para a nova geração, os resultados serão catastróficos. Quando olhamos para Portugal e vemos 0,4% de cristãos, e lá a maioria desses 0,4 cristãos são brasileiros, começamos a nos perguntar: será que não estamos falhando em algo? Quando olhamos para a Inglaterra, vemos 1% de cristãos frequentando a igreja. Ora, a Inglaterra não foi aí vulto de grandes homens como o próprio William Carey, narrado nessa explanação, como John Stott. O que está acontecendo? Quando olhamos para a Escócia, berço do presbiterianismo, aquela igreja gigante, onde surgiu sermões brilhantes, hoje é um bar. O que está acontecendo? Certamente, nessa corrida, na troca de bastão, de uma geração para a outra, não está havendo a passagem do bastão correto. Com amor pela causa missionária, com amor pelas almas, com o verdadeiro cumprimento do ID. Reflitamos e pensamos todos nisso. E não deixa, meu querido irmão, minha querida irmã, ninguém desacreditar desse lindo ministério que Deus colocou nas suas mãos. O objetivo deste vídeo é trazer ânimo à sua vida para que você possa prosseguir acreditando que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completar. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e o seu ministério.
Se esse vídeo foi útil para você, dê o seu like, compartilhe. E eu quero dizer que esses dois legados aí, missionários, tanto de Gladys Aylward, tanto de William Carey, estão aí completo na nossa playlist. Mas eu vou deixar o descritivo aqui neste vídeo. Nosso produto também na Hotmart, o nosso e-book, onde ensina você a fazer missão do zero. O nosso link de compra também ficará no descritivo desse vídeo, bem como a nossa chave Pix. Tanto comprando o e-book, tanto ofertando, você estará abençoando para todos os nossos projetos missionários, que são nossas viagens para os indígenas, para os quilombolas, para os ribeirinhos, para os ciganos e para o sertão, além de um trabalho nas ruas, nos asilos e nos orfanatos. Um forte abraço e que Deus te abençoe.